tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no para a casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram na eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar até o dia de hoje Pérez Uzá. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Até aí. Fique com a Bíblia aberta. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Deus está movendo o meu coração no sentido de que nesses dias nós devemos inclinar o nosso coração para buscar a presença de Deus. O texto que nós temos aqui na mão é parte da história do rei Davi. Davi, quando começa a reinar em Israel, a primeira preocupação de Davi é com a arca da aliança. A arca da aliança, para quem não sabe, ela é uma espécie de um caixote que foi feito na época do tabernáculo. E essa arca é o símbolo da presença de Deus. Havia por cima dela 2 querubins, ela tinha os varais, ela só poderia ser carregada nos ombros. E ela ficava dentro do santuário, do santo dos santos, no lugar mais santo, no santíssimo do tabernáculo. Ali só o sumo sacerdote podia entrar depois que expiasse a sua própria vida, para depois entrar lá dentro, para então interceder em favor de outros. Essa arca é o símbolo máximo para aquele povo da presença de Deus. Nesse período, essa arca tinha sido levada embora, porque aqui o povo ficou um tempo sem governo. Na época dos juízes de Israel, não tinha um governo central, não tinha uma estrutura central. O país estava passando por crise, tanto política quanto espiritual. Então essa arca foi saqueada, levada pelos filisteus embora. E, na verdade, Davi se preocupa em resgatar, Davi se preocupa em entronizar a Deus quando ele toma posse do seu governo. Essa é a grande preocupação do Davi como rei. Ele se preocupou em restabelecer o culto, em restabelecer a presença de Deus, trazer. E eles pegaram essa arca e colocaram num carro novo. Eu não tenho nada contra a modernização no meio do povo de Deus. Eu não tenho nada com a contextualização das coisas de Deus. Mas existem marcos que Deus não remove na igreja. E uma das coisas que eles fizeram foram inovar. Inovar é pecado? Não é pecado. Inovação não é pecado, mas temos que ter cuidado com as inovações diante da obra de Deus e das coisas de Deus, para que não fira os princípios que Deus já estabeleceu. Deus já havia estabelecido um princípio para carregar essa arca.
Não era todo mundo que podia mexer com ela. Não era todo mundo que podia mexer. E além de não ser todo mundo, ela deveria ser carregada nos ombros. Ela tinha 2 varais nas laterais, que era para que os levitas e sacerdotes carregassem nos ombros essa arca. E eles inovaram, colocaram numa carroça nova, num carro novo, de bois, e começaram a fazer o trajeto dessa arca para levar para Jerusalém de volta. No meio do caminho, a Bíblia vai falar que os bois que estavam carregando o carro com essa arca dentro tropeçaram, e ao tropeçar um homem chamado Uzá foi colocar a mão na arca para segurar, e a Bíblia diz que Deus rachou ele de alto a baixo, fendeu ele, rachou no meio, morreu na hora, foi fulminado. Davi entristeceu o coração com isso e falou: como então virá a minha arca do Senhor? Ou seja, Davi está dizendo assim: como é que então eu farei para ter a presença de Deus de novo conosco, no nosso governo, no nosso país, no nosso templo, de novo a presença de Deus nos nossos cultos, nossos rituais? Como farei para trazer a arca de Deus de novo? Ficou essa pergunta no ar. Então, irmãos, esse pequeno texto que nós lemos mostra algumas coisas que têm relação com o tempo que nós estamos vivendo, no sentido de igreja. Primeiro, que Davi tem a intenção boa, porém ele não consulta a Deus. Esse é o primeiro destaque que eu quero fazer. Davi tem a intenção boa. Olha, verso 1: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de levarem a arca para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Você vê que Davi não consultou a Deus. Davi consultou os príncipes, Davi consultou os homens, Davi consultou os nobres, Davi consultou os escolhidos de Israel. E por mais nobre que seja o povo, Deus tem que estar no comando, Deus tem que estar na direção de todas as decisões que nós vamos fazer. Até para prestar um culto para Deus, Deus tem que estar no comando desse culto. Até para nós fazermos uma coisa boa para Deus, de boa intenção, irmão, o inferno está cheio. Ele tinha boa intenção, porém não consultou a Deus como fazer isso. E aí ele já foi com os escolhidos de Israel, e eles então inovaram, fizeram um modelo novo, fizeram um carro muito bonito, novo, para poder transportar a arca de Deus. Então, quando não se consulta os autos, quando não se consulta os princípios estabelecidos por Deus na lei, naquilo que Deus tem como princípio norteador da nossa vida cristã, nós corremos o risco de fazer por nossa conta. Nós corremos o risco de adotar um novo modelo e achar que Deus vai dar segurança nisso, que Deus vai sustentar essa ideia nova nossa. É aí que nós, irmãos, quebramos a cara, desculpa a expressão, como crentes, porque nós tentamos fazer algo que Deus não está sabendo. Tem muita gente aprovando, mas muita gente aprovando não significa que Deus está. Igreja lotada não significa que Deus está aprovando o trabalho. Ganhando dinheiro, você ganhando muito dinheiro aí, de repente Deus não está se agradando. Por quê? Porque está pagando uma propina para um, está extorquindo o outro, está fazendo um negócio que lesa a vida do outro, e você está achando que Deus está aprovando só porque você está prosperando. Tem que ter cuidado. Quando for fazer algo, a intenção pode ser boa, mas Deus está nessa intenção, Deus está nesse negócio. Deus foi consultado para saber se isso funciona. Ah, mas é para Ele que eu estou fazendo. Mas Ele gosta. É a mesma coisa se Deus fosse na sua casa, se Jesus fosse na sua casa, o que você fazia para Ele comer?
Nós precisamos entender se aquilo que nós estamos fazendo para Deus agrada o coração de Deus. Você não tem que fazer para Deus aquilo que te agrada. Eu não devo fazer para Deus aquilo que agrada a mim e as pessoas. Eu devo fazer para Deus aquilo que agrada a Deus. Quem está me entendendo nessa palavra aqui, diga glória a Deus. Esse é o primeiro destaque que quero fazer sobre esse texto. Eles inovaram, porém não tinha consultado a Deus. E quando não se consulta a Deus, corre o risco de fazer por conta própria. E fazer por conta própria, parece que o ego, parece que o ser humano tem uma tendência de querer fazer melhor do que Deus. Ao fazer isso, ao comprar esse carro, ao colocar dentro de um carro novo, se você for estudar a ideia dos filisteus, a história dos filisteus, os filisteus faziam assim. Os filisteus carregavam em carros novos, indumentárias sacras dos seus deuses, ou seja, imagens, esculturas, coisas que eram relacionadas aos deuses dos filisteus, eles carregavam em carros assim. Davi estava fazendo imitação dos filisteus. Estava aceitando sugestão desse tal de Aiô e desse tal de Uzá. Esse tal de Aiô e esse tal de Uzá, eles eram netos, filhos de Abinadab. Sabe quantos anos essa arca ficou na casa de Abinadab? Quem sabe? Cerca de 20 anos. A arca repousou cerca de 20 anos dentro da casa de Abinadab. E eu tenho uma outra lição importante a ser tirada aqui, além de imitar o mundo, imitar os filisteus para fazer aquilo que agrada a Deus. Nós não podemos fazer, irmão, para Deus aquilo que uma imitação barata do mundo e pensar que Deus vai se agradar com isso. Além disso, eu creio que por conta dessa arca ter ficado lá na casa desse Abinadab, esses dois rapazes, Aiô e Uzá, Uzá foi o que morreu, fendido ao meio, eles perderam o senso do sagrado. Só uma lição que nós temos que aprender nos dias atuais. Nós não podemos perder a sensibilidade do sagrado. Nós não podemos achar que isso aqui é um simples culto, mais um, vim só para cumprir tabela. Eu vou na igreja porque não tenho o que fazer. Eu vou ver se eu leio um trecho da Bíblia hoje. Não estou fazendo nada. A internet caiu. Não estou com Wi-Fi. Não está tendo internet na rua. Então eu vou ler um trecho da Bíblia. Então cuidado, tá, irmão? Que às vezes você não está colocando Deus no devido lugar dele. A igreja precisa se atentar mais para aquilo que diz respeito à presença de Deus. Não pode levar com irreverência. Uzá e Aiô, um estava diante da arca, o outro do lado, e eles tentaram então fazer o que eu acho que eles faziam sempre. Eles viam essa arca lá na casa do Abinadab, do avô deles, do pai deles, como mais um ornamento, como mais um instrumento, como mais um móvel qualquer. E eles perderam a sensibilidade do que aquilo representava. Às vezes nós perdemos a sensibilidade do que isso representa para nós, do que a presença de Deus representa para nós, e nós nos comportamos como pessoas comuns, normal, vamos para qualquer lugar, falamos o que queremos. Cuidado com essa irreverência sua. Com esse tanto de piada que você escuta, ouve, fala, com esse tanto de conversa fiada, lorota, mentira, gaiato, usando o nome de Deus em vão, em tudo quanto é lugar, sai falando em línguas estranhas para tudo quanto é lado, aí, na carne. Toma cuidado com o que você está mexendo, porque as coisas de Deus são sagradas, são santas. Está na hora de nós reposicionarmos o nosso coração no padrão de Deus, não no padrão do mundo, não no padrão das influências malignas. Nós não podemos ter irreverência com as coisas de Deus. Chega no templo, chega na obra de Deus. Irmãos, Deus não está se agradando do culto apresentado.
Muita gente irreverente. As mesmas mãos que são levantadas aqui são mãos para tocar em coisas imundas lá fora. A mesma boca que canta louvores aqui é a mesma boca que toca em coisas imundas aí fora. Irmão, irmão, a mesma boca que adora, que chama ele de santo aqui, é a mesma boca que xinga lá fora, é a mesma boca que amaldiçoa lá fora. Irmão, irmão, esse homem aqui, o boi tropeçou e ele levou a mão para segurar a arca. Ele estava fazendo uma coisa boa para não deixar a arca cair. Só que eu vou te falar uma coisa: as coisas de Deus, irmão, as coisas de Deus não precisam de ajudinha, não. Presta atenção, a presença de Deus não precisa de ajudinha para carregar ela. Eu vou hoje para a igreja porque eu vou dar uma mão. Eu vou lá porque eu vou dar uma força. Vou para o culto, senão não vai ninguém. Está enganado. Vou dizimar, porque senão quebra essa obra. Quebra não, meu irmão. Quebra não. Quem levantou essa obra aqui é o Senhor dos Exércitos. Eu vou pegar esse violão, essa guitarra, porque eu sou o bichão. E eu toco mesmo, e eu canto mesmo, e se eu não cantar, ninguém vai para frente nesse negócio. Vai não, meu irmão. Ninguém é insubstituível. Seja zeloso e de boas obras, porque Deus está de olho em você. Seja zeloso e de boas obras. Se puser o pé na casa do Senhor, toma cuidado como que você está fazendo, como que você está ofertando, como que você está oferecendo seu culto, como é que você está carregando a presença de Deus aí fora, dando testemunho para os outros. Vigia, vigia, porque Deus está irrompendo. Você não toca de qualquer jeito na arca não, senão Deus vai romper com você. O homem foi rachado do alto a baixo. Foi rachado. Veio um raio, um fulminante, abriu o homem no meio. Os bois tropeçaram. Temos que ter cuidado. Então aqui, para você memorizar: consultar a Deus. Davi não consultou. Imitou os filisteus. E os dois que estavam na condução da arca com o carro novo estavam com irreverência e com indiferença espiritual. Perderam a sensibilidade do que é sagrado. Perderam. Perderam a sensibilidade e acham que Deus aceita qualquer coisa. Deus, no final das contas, pastor, Deus é tão bom que vai perdoar a gente vai passar ileso. Será que Deus mudou? Deus matou um casal no Novo Testamento por causa de oferta. No Novo Testamento. Será que Deus mudou? Você pode me perguntar: pastor, eu vim para esse culto, para o senhor vai falar que Deus está matando. Não, Deus não está matando não, mas Ele está permitindo morrer. Vocês não estão vendo não? Não está vendo não, igreja? Não está vendo? E tem muito pastor morrendo por aí, torto e direito. Não é só membro não, é todo mundo que está aí, está correndo risco. Pastor, vai morrer, todo mundo vai. Eu não estou colocando pressão em você e nem estou te amedrontando, não, estou dando a palavra. Se nós não atentarmos para esse tipo de palavra nesse período, quando é que nós vamos pensar sobre isso? Nós precisamos andar alinhado com o propósito de Deus, nós precisamos andar alinhado com a presença de Deus e não levar o negócio do jeito que quer não e do jeito que está brincando. Não é desse jeito não. Se for continuar levando desse jeito, não vai dar certo. Presta atenção no que esse profeta está falando nessa noite aqui. Eu não brinco de profetizar, irmão. Eu não tenho moagem. Quem me conhece sabe. Se eu vim para cá com uma palavra direcionada, profética, pode pegar, recebe, toma posse, porque eu não brinco, eu não invento alegoria, não fica com irreverência no altar de Deus não, porque nós não estamos em tempo de brincadeira. Indiferença espiritual,
tanto faz como tanto fez. Já passou esse tempo, tá? Alinha teu coração com aquilo que Deus quer. Ainda dá tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Amém? Ainda dá tempo. Eles então estacionaram essa arca. E a Bíblia vai dizer que Davi questionou: como eu farei para levar essa arca para Judá, para Israel? Essa arca, a Bíblia vai dizer no término do contexto. Acompanhe comigo, está com a Bíblia aberta? Olha os resultados de uma decisão alinhada com o propósito de Deus. Olha os resultados de uma decisão correta. 10. Não quis Davi levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, antes fez entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Esse Obed era lá de Edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Irmão, se você soubesse da notícia que uma pessoa tinha morrido por causa dessa arca aqui, rachado no meio, você deixava entrar na sua casa? E o rei falasse: vai ficar na sua casa. Deus hoje está procurando gente aqui para receber essa presença de Deus, para receber essa arca de Deus dentro da sua casa. Você tem condições de colocar lá dentro? Como será que Obed preparou a casa para receber a arca? Por que essa arca que matou um abençoou o outro? Porque essa mesma arca que fez Deus rachar um homem no meio, agora a Bíblia está dizendo que depois de 3 meses o Obed-edom prosperou de uma maneira tão grande que é um absurdo. Porque na casa de um morreu e na casa do outro prosperou. Por que será que tem gente na igreja que está morrendo aos poucos e tem outros que estão prosperando? Está prosperando, e o outro está na míngua. Por que será? Se o Deus é o mesmo, se a presença é o mesmo, se o culto é o mesmo, se a palavra é a mesma, por que tem uns morrendo e outros estão prosperando? Como você está recepcionando essa palavra, como você está encaixando, como você está recepcionando, recebendo, qual é a responsabilidade que você tem ao aceitar isso dentro de você. Isso vai definir a sua prosperidade, amém? Isso vai definir como você trata, com qual caráter você trata essa presença de Deus, com qual respeito, com que identidade você dá para isso, como você vê essas coisas, é o resultado que você vai ter. Na vida de Obed-edom, a Bíblia diz que prosperou toda a sua casa, toda a sua família. Vamos ler. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Assim Davi fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Agora mudou. Primeiro Davi dá uma pausa, porque quando está errado, irmão, a gente tem que estacionar, parar e ver onde está o erro. Ele parou, ficou 3 meses, então ele descobriu que o Obed-edom estava bem, prosperou, então ele falou: agora é a hora da gente mudar o jeito que a gente estava tratando a arca. Vamos fazer o negócio do jeito que Deus quer. Eles davam 6 passos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificava bois, animais ao Senhor e adorava. Mais 6 passos, mais sacrificava e adorava. Mais 6 passos, sacrificava e adorava. E assim foi subindo a arca do Senhor para a cidade de Davi. Agora veja bem, 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e todos os israelitas subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Aleluia. Agora eles já subiram com uma postura diferente, já subiram com sacrifício, já subiram com louvor, já subiram com júbilo, com alegria. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, a Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que saltava, dançava diante do Senhor, desprezou em seu coração. A própria mulher de Davi desprezou Davi. A Bíblia vai dizer que ela ficou estéril para o resto da vida.
Porque ninguém pode desprezar aquilo que é de Deus. Quem despreza a presença de Deus, quem despreza aqueles que estão adorando a Deus, não frutificam, ficam estéreis. E então Davi subiu sacrificando, subiu louvando. Davi tirou as vestes reais, ficou só com uma estola fina por baixo sacerdotal. Ele tirou a postura que ele estava tendo de rei, de monarca. Ele tirou aquela estrutura política de volta dele, daqueles 30 homens escolhidos, os nobres de Israel. Ele deixou aquela turma agora, todo mundo no mesmo patamar de igualdade. Sabe por quê? Quando nós estamos na presença de Deus, todos nós somos iguais. Ele arrancou aquelas vestimentas reais e começou a andar agora como um servo de Deus, um filho de Deus, um adorador, porque diante de Deus nós somos todos iguais adoradores ao Senhor. Então mudou, é os resultados. E aí então a Bíblia vai dizer que ele vai entrar na cidade e vai abençoar todo o povo. Verso 18: tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o negócio está alinhado, irmão, a bênção sobra para o povo, amém? Quando o negócio está alinhado na minha casa, eu não somente desfruto dessa bênção, como também eu abençoo quem está à minha volta. Quando a igreja está alinhada no propósito de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, a bênção sobra para a cidade, a bênção sobra para os vizinhos, para os parentes. Nós precisamos entender e nós precisamos alinhar a nossa vida no altar de Deus. A primeira fase do trajeto da arca foi um desastre, morreu gente. A segunda fase agora, depois que Davi resgata da casa de Obed, foi uma bênção, foi um culto de louvor, foi uma marcha vitoriosa. A cada 6 passos sacrificavam, adoravam, cantavam, tocavam os instrumentos. Ele chegou lá, abençoou toda a cidade de Davi. Deus está pedindo e chamando cada um de nós para ter uma postura diferente para com a presença de Deus, com o testemunho público da palavra de Deus. Nós precisamos nos livrar de algumas coisas que nos prendem. Nós precisamos parar de imitar algumas coisas que não funcionam. Precisamos consultar ao Senhor, parar de imitar os filisteus, deixar de ser irreverente, valorizar aquilo que é sagrado, e aí a gente vai colher fruto, aí a gente vai ser abençoado, aí nós vamos ser abençoados, amém? Aí nós vamos receber as promessas de Deus. Se você for continuar lendo o texto, você vai ver que Davi foi abençoar toda a sua casa, abençoou sua família. Apenas Mical não foi abençoada, porque a Mical também foi uma irreverente, afrontou o culto ao Senhor, afrontou a postura do seu marido quebrantado. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus por causa dessa postura de arrependimento, de reconhecer que ele errou no começo e tentar reparar o negócio para continuar caminhando. Eu acredito que a igreja de Deus até agora no Brasil, ela precisa fazer uma análise do que está acontecendo, ela precisa fazer um diagnóstico do que está acontecendo, nós como crentes precisamos fazer uma retrospectiva do que nós temos sido como crentes. 20 e poucos anos de crente, o que eu tenho feito? Eu estou com quantos anos de crente aqui? Há quanto tempo eu me converti? O que está acontecendo? Como eu valorizo? Como eu respeito? Como é que eu lido com as coisas de Deus? Qual é o meu testemunho? Será que eu prosperei nesse tempo? Porque a mesma arca que prospera um, não prospera o outro? Não é possível. Então é questão de postura, é questão de entendimento, é questão de revelação, é questão de renúncia, é questão de consultar a Deus, ser humilde, é questão de respeitar as coisas sagradas.